E no caso do Egito, desde a Guerra de 73, que havia de facto, pouco depois, em 78, julgo eu, houve a assinatura do Tratado de Paz entre o antigo presidente Sadat e o presidente de Israel, e o primeiro-ministro na altura, que de facto criou uma situação sem paralelo de grande paz numa fronteira que era muito complicada para Israel, que era a fronteira do Sinai. E, portanto, ver desaparecer um regime que ainda por cima era pró-ocidental, tinha os mesmos aliados, e que permitiu uma estabilidade tão longa numa região tão complexa. Agora, há um aspecto, enfim, que não vale a pena nós sermos ingênuos. Israel, há muito que está preparado para este cenário. Portanto, os líderes israelitas aparecem como sendo apanhados de surpresa, enfim, não são. Mas é evidente que estão a fazer o jogo que têm que fazer, até porque não são certamente os... E há aqui também um aspecto, já agora, eu aproveito para dizer algo que me parece muito importante. Há uma grande injustiça que se faz em relação aos Estados Unidos, que consiste no seguinte, consiste em dizer-se que os Estados Unidos, no fundo, estão a colher os frutos daquilo que tem sido a sua política do passado, uma vez que muitas vezes foram conciliadores com ditadores, com regimes ditatoriais. Essa crítica faz algum sentido até ao aparecimento do presidente Carter. Quer dizer, mesmo com o John Kennedy já não acontecia isso, e Carter foi realmente um presidente que teve os seus defeitos e as suas fraquezas, mas que representou uma grande viragem na política externa americana, porque foi a partir daí que se começou a dar um grande significado aos direitos humanos. Toda a campanha dela foi assente realmente dos direitos humanos. Aliás, ele tem sido um bom exemplo de defesa dos direitos humanos já depois de ter sido presidente. Tem sido dos melhores ex-presidentes, digamos assim. Sim, sim. E, de facto, a partir daí, quer republicanos, quer democratas, defenderam sempre os direitos humanos. E o que não quer dizer que não mantivessem relações, muitas vezes, como hoje em dia também tem relações diplomáticas com a China, com países que são autoritários, mas daí a defender esses regimes vai uma grande distância. Já não é aquilo que se passou no passado com a América Latina, em que se chegava mesmo a apoiar militarmente e na área da segurança esses mesmos regimes. Isso já não acontece hoje em dia e os Estados Unidos da América não o fazem hoje em dia. E são coerentes, realmente, na defesa dos direitos humanos. Embora na guerra Irão-Iraque, Saddam Hussein foi um aliado dos Estados Unidos. Mas, vamos lá ver. Estamos a falar de um passado mais recente. Mas daí a dizer-se que os americanos estivessem a apoiar realmente o regime iraquiano, vai uma grande diferença, porque podiam ter as suas preferências pelo Iraque em relação ao Irão ou não, mas o que é verdade é que eles próprios apoiavam a oposição interna e tentavam fomentar a oposição interna e aspiravam a que houvesse um dia democracia no Iraque. E isso por um lado, e por outro lado também não havia grande diferença, antes pelo contrário, do ponto de vista de defesa dos direitos humanos, entre o regime de Saddam e a teocracia iraniana. Portanto, não estamos a falar de um regime benigno, amigo dos direitos humanos, e um regime, enfim, de um ditador terrível, um verdadeiro general Alcazar do Médio Oriente, porque não tínhamos santos do outro lado, não é? Eram clérigos, mas não eram santos. Nós estamos a olhar para uma situação que está a ter desenvolvimentos a cada minuto. Certamente ainda vamos falar dela na próxima semana, até porque sexta-feira é um prazo importante para percebermos o que é que vai acontecer. É o domingo muçulmano. Exatamente, é o dia santo e, portanto, vamos perceber também aquilo que vai acontecer a partir daí. Penso que os analistas são unânimes que até sexta-feira, digamos, não deverá acontecer muito mais do que aquilo do que aconteceu hoje, que são confrontos, mas sexta-feira é um dia santo e é um dia importante para percebermos, também é o prazo para perceber se Hosni Mubarak sai ou não do poder. O segundo ponto da nossa agenda tem a ver com a emissão de dívida hoje, de bilhetes do Tesouro, 1.255 milhões de euros. A 6 e a 12 meses, as taxas médias ponderadas saíram abaixo daquilo que foram as últimas emissões. É um sinal de regresso de confiança ou é muito cedo para dizermos sequer que esta descida de juros tem, digamos, algum sinal consistente? É uma evolução em linha com a evolução recente do mercado. O mercado está, de alguma forma, menos pressionante. Não é apenas para Portugal, portanto, enfim, as pessoas, os analistas estão, e por consequência os traders, estão a olhar para a hipótese de alguma alteração que está em cima da mesa, do ponto de vista do Fundo de Resgate Europeu, poder ter consequências decisivas para a defesa também do euro. Sexta-feira, mais uma vez, é um dia importante, de facto. Mas aqui porque é dia de trabalho. Exatamente. E de facto é algo de... Enfim, que tem gerado alguma positividade nos mercados e, portanto, não só Portugal como os outros países, e Portugal em concreto beneficiou, uma emissão a um ano e mais curta beneficiou deste ambiente de algum desanuviamento que neste momento existe. Não tem a ver
com uma resolução do nosso problema. Nós continuamos a ter um problema complexo de finanças públicas e, mais do que de finanças, um problema de dívida externa e de dívida pública muito considerável. Mas a questão, para além da nossa questão estrutural, a questão conjuntural do euro não está resolvida, longe disso, mas está muita gente mais otimista agora do que estava há 15 dias atrás. Não com Portugal, mas Portugal beneficia disso, o que é bom para todos nós, estamos um bocadinho menos nervosos, mas certamente há neste momento menos, enfim, há grandes dúvidas, mas há uma posição mais otimista, ou se quisermos dizer de outra forma, para o copo meio vazio, menos negativa sobre aquilo que são as hipóteses de encontrar uma resolução institucional sólida, consistente para o problema do euro. E esta solução poderia passar, como a agência Bloomberg dizia ontem, por um fundo de estabilização europeia, poder comprar dívida europeia. Eu penso que isto já foi, de alguma forma, o efeito do anúncio de um pacote comunitário, quer o Sarkozy, quer a chanceler Merkel, tomaram posições que permitem acalentar alguma esperança na possibilidade de haver um pacote comunitário. Eu tenho uma posição um bocado polémica, porque, enfim, porque eu tenho, em alguma coisa de ser um pouco mais progressista, eu considero-me um bocado neo-keynesiano, não é? Embora criticando também alguns aspectos da teoria neo-keynesiana, realmente. Mas aquilo que me pareceria ser o pacote comunitário, que não vai acontecer, seria uma coisa, algo muito arrojado, que era, de facto, um reforço muito substancial do orçamento comunitário, reforço também substancial do Fundo de Estabilização. Isso vai acontecer, isso eu acho que vai acontecer. Um reforço também dos fundos estruturais, a admissibilidade de que tudo aquilo que fosse investimento público reprodutivo coparticipado por fundos estruturais comunitários não entrasse para o critério do déficit, realmente a ideia de que pudesse, de acordo com os critérios comunitários, temporariamente suspendesse a impossibilidade do Banco Central Europeu financiar diretamente os Estados-membros da zona do euro. Isso não vai acontecer, penso que não vai acontecer. Agora, há outra coisa que vai provavelmente acontecer, que é o tal pacote comunitário, que é, de facto, o reforço do Fundo de Estabilização, passa a ser permanente, isso eu penso que vai acontecer e a Alemanha vai acabar por aceitar isso. Depois estou sinceramente convencido que vai haver também um reforço do orçamento comunitário. Estou também, sinceramente, convencido que vai haver um acordo quanto à metodologia de default, que não é aquilo que as pessoas dizem. Há pessoas que dizem que é realmente o perdão da dívida. Não é bem o perdão da dívida. É realmente aceitar, em relação a certos casos, o rescalonamento da dívida, o que significa que há não uma redução da dívida nominal, mas uma redução em termos reais da dívida. Enfim, eu penso que estas medidas, como também a futura emissão, apesar de haver ainda hoje em dia uma certa oposição dos alemães de Eurobonds, até um limite dos 60%, digamos assim, tal como acontece a nível nacional, realmente, mas agora a nível comunitário, a 60%, portanto, do PIB agregado, não é? Isso mais dia menos dia vai acabar por ser aceito. Pode demorar mais tempo ou menos tempo. E a percepção de que este tipo de pacotes, este tipo de federalização vai um dia acontecer, faz com que haja um certo recuo na análise de risco que, enfim, os investidores e os agentes realmente estavam a fazer até agora. Eu penso que isso... Agora, a questão que se coloca é, ou realmente, enfim, Portugal consegue, o governo português, e enfim, esta situação se consegue aguentar até que esse pacote comece a ser minimamente implementado. Ou então, quando chegar, pode vir tarde e demais. Simultaneamente não resvala a despesa pública e realmente há uma boa execução orçamental e chegamos a março, abril e vê-se que realmente os resultados realmente são minimamente razoáveis, ou não, não é realmente? Esse é que é realmente o grande problema. Agora, nada disto, mesmo admitindo que realmente a execução orçamental é magnífica até março, que não desliza a despesa pública, que realmente há o pacote comunitário, etc. E isso não nos deve impedir de fazer as reformas estruturais de fundo que temos que fazer. Quer dizer, isso seria uma grande irresponsabilidade de nós adiarmos mais uma vez as reformas estruturais, porque já não estamos tão pressionados pelo lado da dívida pública e pelas nossas finanças públicas. Estas ajudas mesmo a chegarem são um balão de oxigênio para resolvermos os nossos problemas. Se chegar a tempo este balão de oxigênio. Não, nós temos problemas estruturais, nós
vamos ter de fazer coisas muito profundas na nossa economia. Agora, há um aspecto para o qual eu, enfim, sou um pragmático e é impossível que este governo ou qualquer outro governo, mas em concreto este governo, não apresente bons resultados em março, porque qualquer pessoa que tenha passado pelo Ministério das Finanças com funções executivas sabe que só se estiver muito distraído é que não se apresenta boas contas do lado da despesa em março, porque há um volante enorme para apresentar boas contas em março. Portanto, a não ser que tivéssemos, enfim, lá um verdadeiro mestre da transparência, que não é o caso hoje em dia, porque, enfim, pelo passado recente, mas vamos ter boas. E depois, em outro aspecto que vamos ter, e que é uma coisa que me preocupa do ponto de vista das despesas estruturais, é que vamos ter logo os banqueiros do regime a começar a dizerem, não, mas agora então que temos este bom resultado, temos todos que nos abraçar a este resultado, né? E as pessoas vão tentar mais uma vez adiar. E é assim, eu aí partilho do que me pareceu ser a ideia do professor António Rebelo de Sousa, que é quanto mais adiarmos, em pior posição vamos estar para conseguir ter resultado e mais difícil vai ser. E, portanto, eu penso que o que o professor disse é de uma sensatez absoluta, que é, independentemente disso, independentemente de com o meu pragmatismo achar que aí vamos estar bem ainda, pelo menos do ponto de vista do que vamos apresentar, era crucial que hoje interiorizássemos que tínhamos que fazer as transformações que temos que fazer. António Nogueira Leite, António Rebelo de Sousa, agradeço a vossa participação neste Acerto de Contas, desejo-vos o resto de uma boa semana, a comentar os assuntos que marcam a atualidade, António Rebelo de Sousa e também António Nogueira Leite.